Agora vamos entrar no miolo, em relação, para entendermos sobre o fim da dispensação da graça de Deus, né? O primeiro texto que eu vou ler com vocês agora sobre isso está no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, versículo 15. Fala assim, ó: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Então, começa com o quê? Fora ficam os cães. Eu achei estranho, não pode ser um cão normal aí da rua, não é? Né? Então, irmãos, comparando, ficam os cães, ficam os feiticeiros, né? Impuros, assassinos, idólatras, enfim, um pessoal aqui de uma qualidade moral bem baixa, né? Mas eu fui então, irmãos, buscar a palavra cães, ou cão, né? Porque está dizendo que fora ficam os cães. Os cães não entram no céu, como os impuros, os assassinos, né? Os idólatras, está aqui, né? Quem são esses cães? Olha o que eu encontrei. Vamos para Zacarias. Vamos para Zacarias. Começando no capítulo 10. Não, perdão, irmãos, Zacarias. Calma lá. Deixa eu ver aqui. Zacarias mesmo, desculpe. Aí eu fico, irmãos, olha, eu fico vem tanta coisa na mente, tão entusiasmado para colocar umas verdades, que elas embolam na minha mente. Zacarias 11. O texto nosso agora é Zacarias 11. Eu quero ficar um pouco, mostrar umas coisas aqui para vocês. Zacarias 11. Eu vou ler a partir do verso 1. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Presta atenção, irmãos. Quando a Bíblia vai falar desse tempo final, cita fogo, sempre. Sempre vai falar a palavra fogo, né? Geme, ó cipreste. Então, o Senhor está conversando com uma árvore. Ele conversa com as árvores. Ele conversa com a natureza, né? Porque os cedros caíram. Porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã. Continua conversando com árvores. Porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores. Quero mostrar isso aqui para vocês. Eis o quê? O uivo dos pastores. Vamos lá. Porque a sua glória, 11:3, é destruída. Pastores glorificados, né? Pouco tempo atrás, um pastor aqui no Brasil estava dizendo que era o pastor mais rico do mundo, dos homens mais ricos do mundo, o pastor mais rico do mundo. A glória dele, né? É destruída. Eis o bramido dos filhos de leões.
porque foi destruída a soberba do Jordão. A soberba deles vai acabar, dos pastores. No mundo, me refiro ao Brasil, Estados Unidos, mas vamos ficar aqui no Brasil, né? Essa soberba vai acabar, dos pastores, né? Pastores ricos, né? Assim diz o Senhor, verso 4. Presta atenção. Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Irmão, você acredita isso? Eu vou ter que apacentar ovelhas sabendo que elas estão indo para o matadouro? Apacenta ovelhas destinadas para a matança. O que está acontecendo, irmãos, hoje na igreja é uma tragédia. É gravíssimo. As pessoas sinceras levantam a mão, são batizadas, faça pertencer a uma igreja. Mas o que ela está recebendo, irmãos? Qual o alimento que elas estão recebendo? Aquele alimento sólido da palavra. Não tem alimento. São pregações de autoajuda. Grande parte hoje, pregações de autoajuda. Eles estão indo para a matança, irmãos. Eles estão indo para serem mortos. Eles não sabem que estão indo para o matadouro. Conduzido por quem? Pelos pastores. Que não ensinam suas igrejas. Não exigem que elas de fato busquem a Deus. Porque preciso de mais um membro. Precisa de encher a igreja. Precisa das ofertas. Então, esse povo está aí. Irmãos, eu sou pastor de uma igreja hoje. Eu não entendia porque eu fui pastorar uma igreja agora. Tem 5 anos que eu sou pastor de uma igreja aqui no interior de Goiás. Então, eu não entendia. Hoje eu estou entendendo, irmãos. Ovelhinhas, irmãos, inocentes, irmãos. Mas quem está morrendo por essas ovelhas? Quem está gemendo por essas ovelhas? Vou continuar a leitura. Aqueles que as compram, matam-nas. Verso 5 de Zacarias 11. Ovelhas estão sendo negociadas para morrer. Meu Deus do céu, onde nós chegamos, irmãos? Chegamos aqui, ó. Por quê? Vamos continuar, você vai começar a entender por quê. Aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Eles não estão entendendo que o juízo está logo ali, na frente, né? Os que as vendem dizem, louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. Irmãos, a palavra de Deus é de uma perfeição espantosa. Pastores ficando ricos, louvando o Senhor lá no púlpito, dirigindo louvor, adorando, ricos. Não sou contra o pastor ficar rico
desde que não seja com o ministério. Tem pastor que é um empresário, não é? Tem pastor, ele é um empresário e ele ficou rico, está abençoando o reino, ele está, né? Enfim, mas pastor fica rico à custa da ovelha, esse pastor vai para o inferno. Ele vai queimar no inferno. Vamos lá. Pastores que não se compadecem delas. Irmãos, olha, eu tenho chorado, sabe, irmãos? Eu tenho chorado. Eu tenho clamado a Deus. Porque eu tenho medo de eu fazer parte desse grupo aqui, ó, que não se compadece delas. O pastor tem que viver no monte, escondido. Não precisa ter muita pregação, não. O pastor tem que entrar em Deus, sabe? Descobrir suas fragilidades e realmente entrar em Deus, porque essa compaixão pela ovelha, né? Ela vem de quem? Do único pastor que pisou essa terra. O único que pisou essa terra. O Nosso Senhor, quando ele andava pela Galiléia, Judéia, naqueles desertos, né? Ele evangelizava cidades e vilas o tempo todo, curava as pessoas, né? Esse era o ministério dele, né? Ele saía, não tinha igreja, ele saía curando pelas cidades e vilas, sentava numa praça, ficava lá curando as pessoas, evangelizando e ganhando pessoas, né? Salvando pessoas, né? E um dia, Mateus escreve assim, Mateus 9, 36, Mateus fala assim, que ele sentia compaixão. Quando ele via as multidões, ele sentia compaixão e dor de parto. O termo lá, se você estudar o original, é dor de parto. Ele sentia dor de parto, né? Essa compaixão que eu quero ter, irmãos. Sabe? Por isso o Senhor me colocou como pastor de uma igreja, sim, irmãos. Certamente já não terei piedade dos moradores dessa terra. O texto que eu vou ler agora está em Jeremias, capítulo 23. Eu vou ler. Ai dos pastores que destrói e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Isso aqui é muito escatológico, irmãos, porque a mensagem de Jeremias ocorre na véspera do cativeiro babilônico do povo dele, né? É muito escatológico isso aqui. E então, pastores que apacentam ele está contra esses pastores. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes. Pastores do Brasil, acordem. Você está a ponto de ir para o inferno. Se você não viver uma vida hoje, sabe? Vai embora, pastor. Vai para as nações. Vai para os confins da terra. Vai morrer pela sua igreja, não é? E delas não cuidastes, mas eu cuidarei. Então ele está assumindo o cuidado da ovelha. Porque a gente não cuidou da ovelha. Ele está assumindo, né? Essa noite, aqui na minha casa, eu levei uma ovelha para posar na minha casa. Na minha cama não, mas na minha casa, assim, no quarto ao lado.
para dar uma assistência para aquela ovelhinha, né? Que o diabo estava querendo engolir ela, entendeu? Em vos castigar, mas eu cuidarei em vos castigar. Está falando para os pastores. A maldade das vossas ações, diz o Senhor. Por que eu estou citando tudo isso? Para mostrar que no final da dispensação da graça de Deus, essa é a condição da igreja. A partir da condição dos pastores. É a condição da igreja. Eu mesmo recolherei, verso 3, o restante das minhas ovelhas. Agora não tem jeito, se o pastor não cuida, eu vou cuidar, né? Vou recolher. De todas as terras, para que estiver afugentado, isso farei voltar e tal. Verso 4. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem e elas jamais temerão, nem se espantarão. Irmãos, olha, o Senhor me levou, eu tenho uma chácara, eu estou começando a criar ovelhas. Elas são muito espantadas, irmão. Um cachorrinho pequenininho espanta elas. Precisa muito de pastor para cuidar, sabe? Sabe, eu estou aqui, no meu coração, entendendo o que está acontecendo, irmãos. Entendendo o que está acontecendo. Com as ovelhas. As ovelhas do nosso pasto, né? E eu quero ler ainda outro texto aqui, irmãos, em Jeremias, capítulo, sobre os pastores. O destaque aqui é os pastores, que não cuidam, não amam, e por isso, para onde eles vão? Eu quero ler ainda isso aqui, sobre esse assunto, 2 textos. Jeremias 25, verso 34. Olha aqui, ó. Uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, vós donos dos rebanhos. Vós donos dos rebanhos. Quem uiva é um cão ou um lobo? Ou o pastor é um cão, é um lobo. Uivai, pastores, clamai, revolvei-vos na onde? Na cinza. Revolvei-vos na cinza. Vamos continuar lendo aqui. Vós, donos dos rebanhos, porque já se cumpriram os vossos dias de matardes e dispersardes. Acabou. Acabou.